alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. E agora, com vocês e com muita felicidade, eu, Kátia Félix, e aqui Sandra Regina, mais uma vez aqui na MKK Web Rádio, com vocês no programa Autossuperação. E ouvindo bem melhor a letra dessa música, eu quero ser feliz agora. Sandra, você já teve um sonho? Você acredita em sonho? Você ainda tem sonhos? Ah, eu tenho muitos sonhos, Kátia. Tem? Você não tem? Tenho muitos sonhos. Diz que quando nós paramos de sonhar, é quando a gente passa a viver de recordação. Quando a gente fica preso no passado, nas coisas e lembranças que já passaram, que já aconteceram. E quando a gente mantém um sonho aceso, é quando a gente tem um olhar para o futuro, para o agora. Você tem um sonho? Olha, um sonho especial? Eu tenho um sonho especial. Na verdade, esse sonho especial é estar aqui com você. Então já realizou. Já realizei. Então já aconteceu. Né? Ouvindo uma música dessa, linda, né? Montenegro, lindíssima. Né? Mas essa música me traz a lembrança de uma das minhas viagens. Uma viagem? Uma viagem. Pra onde foi a sua viagem? Viagem maluca. Maluca. Muito louca. Acho que são as mais insensatas, são as mais gostosas, né? É assim, uma noite, uma das minhas viagens, fui parar num vilarejo. Um vilarejo que era um lugar muito estranho, sabe? Estranho por quê? Mas era estranho porque, assim, eu cheguei nesse local, era super cedo, a noite maravilhosa, toda estrelada, e a lua beirando os telhados, né? O cenário romântico, lindo, ideal para essa semana. E não tinha uma alma na rua. Daí já mudamos de cenário. Mas tudo bem. A cidade é estranha e tal. E eu entrei nessa cidade, nesse vilarejo. Quando eu entrei, eu só via a minha sombra na minha frente, né? Pela lua. E comecei a andar e perceber o local como era. Você acredita que todas as janelas estavam abertas? Não tinha ninguém na rua. Me parece que estava todo mundo dormindo. E as janelas das casas todas abertas. Curioso. Curioso, né? É um lugar muito estranho. Mas tudo bem. Para nós, né? Moramos em São Paulo. Mais curioso ainda? Mais curioso ainda. Bom, enfim, fui. E de repente eu me deparei com uma das janelas que tinha uma fresta de luz. E eu fiquei curiosa para saber por que aquela era a única janela que tinha uma fresta de luz, que estava acesa. E fui caminhando até lá. Cheguei pertinho da casa, olhei, um sobradinho simples. Aliás, a cidade toda, né? Um lugarzinho super simples, bonitinho, porém estranho. Porém estranho. Porém estranho. Quando eu fui colocar a mão para bater na porta, parecia um passe de mágica. Você não sabe o que aconteceu aquela hora. A porta se abriu. Aí você correu para trás. Sem eu tocar. Aí eu fiquei, me assustei. Mas a curiosidade era maior para saber o que tinha lá dentro. Então, isso, né? Se chama uma atitude insensata
que eu sugiro que você faça. Avançar aí, ou não. Pode ser sorte, pode ser azar. Vamos ver agora, Luciano, o que aconteceu com a Sandra. Bom, enfim, entrei pé por pé, bem devagarinho, em silêncio, porque a casa estava em silêncio. E aí eu cheguei no ambiente que tinha luz. Provavelmente aquele ambiente daquela janela que estava refletindo a luz. Você não tem ideia do que tinha naquele ambiente, Kátia. Você não faz gigante, ideia. Dizendo, vem minha nega, vem que eu estou pronto para te amar. É isso? Não. Era uma parede gigante de uma sala. E essa parede, ela estava repleta de relógios. Relógios. Esses relógios eram esculpidos na madeira. Deve ser um colecionador, talvez. Esculpidos na madeira, e todos tinham uma caixinha de música. E quando eu entrei, dava exatamente 8 horas da noite. E aí todos os relógios começavam a bater sincronizadamente. Interessante. Muito interessante. E todos eles diferentes, né? Parecia uma orquestra, porque todos tocavam de forma diferente, simultaneamente, sincronizadinho. Isso não te assustou, o barulho de tudo assim, de repente? Com certeza. Mas eu fiquei lá observando, né? Admirando. E aí parou. Tocou 1 minuto a música, a orquestra. E parou. De repente eu olhei para uma outra janela. Embaixo dessa janela haviam prateleiras. Essas prateleiras todas estavam com brinquedos, também esculpidos na madeira. Cada um mais bonito que o outro. E um deles me chamou a atenção. Eu fui chegando perto. Não era um brinquedo. Era um menino que estava sentadinho, olhando para mim. Uma criança? Era um menino. Mas eu achei estranho, porque ele estava na prateleira. Como, né? Aquelas crianças boazinhas que fazem tudo que os pais querem. E não se mexia, não mexia os olhos. Estava vivo? Aí eu fui chegando perto, né? Porque essa parada, né? Queria saber o que estava acontecendo ali. E aí? Fui chegando perto, Kátia, Não era um menino. Não era um menino? Não era um menino. Era um boneco. Mas a perfeição com que foi esculpido esse boneco era tamanha que realmente chegava a parecer um menino. Parecia um menino. Bom, enfim, peguei. Quando eu comecei a chegar mais perto ainda, comecei a ouvir um barulho. Ouvi um passo, 2 passos, e o que eu fiz? Escondeu, acho que na casa dos outros, lógico, me chamou pra entrar. Não sei onde eu tô, né? Me escondi. E aí chegou um senhor de idade, seus 75, 80 anos, né? Corpo esguio, um olhar bonito, olhar fundo, um óculos bem aparentando seus 80 anos mesmo, mas com muita energia. E ele foi chegando e foi direto naquele boneco que eu estava observando. Chegou nesse boneco e começou a manusear o boneco. Começou a brincar com o boneco. Foi aí que eu me deparei. Foi aí que eu percebi onde eu estava. Adivinha onde eu estava? Numa oficina de brinquedos. Numa oficina de brinquedos. Eu estava simplesmente, Kátia, na casa do Gepeto. O Gepeto Pinóquio. Já ouviu falar? Então, se eu não estiver viajando muito nessa maionese, você está me dizendo que estava lá no desenho do Pinóquio. Eu estava na casa do Gepeto. O ilustre Gepeto, que construiu o Pinóquio. E Sam? Fala. E Sam?
Eu estava... Essa minha viagem me levou até o Gepeto. Até o Gepeto, interessante. Uma visita até o Pinóquio, né? Foi uma oportunidade que eu tive de estar ali, face a face com ele. E o que aconteceu depois desse delírio? Ai, Kátia, quando eu descobri isso, eu continuei escondida, né? Claro. Aconteceu que depois dele brincar com o Pinóquio, ele pegou o boneco e levou para a cama. Falou pro boneco, como se ele tivesse vida mesmo. Ele falou: olha, Pinóquio, agora nós vamos dormir. Pegou o bonequinho e colocou na cama, também feita de madeira, especialmente para ele, e cobriu o boneco com um cobertorzinho, como se fosse um menino. Se despediu dele, se despediu de um peixinho que tinha lá, Do gato. de um gato. Você lembra do nome do gato? Frederico? Fígaro. Fígaro, isso? Isso. Eu sei que é o nome do vizinho, só não sei qual é. É Fígaro. É o Fígaro. É o Fígaro. E aí foi se deitar. E eu observei tudo. Ele se deitou. Sabe criança quando vai deitar e pede pro Papai do Céu alguma coisa? Vai fazer, junta as mãozinhas e reza. Foi isso que Fazendo eu vi um pedido. Fazendo seu pedido. Essa é né? a parte que ele pede. Então, foi o momento em que ele olha para a estrelinha, através da janela, e fala: estrela, estrela do sonho, se você puder realizar o meu sonho, eu gostaria que o Pinóquio se transformasse em um menino. Eu gostaria muito que ele fosse um menino. Aí o sonho. O sonho que você sonhou do sonho. Essa foi a minha viagem. Viajei. Viajou na maionese. Total. Bom, enfim, deixa eu continuar, tá? Continue, estou curiosa. Aí ele pegou, fez a sua prece, sua oraçãozinha lá e deitou, fechou os olhos e dormiu. E nisso eu comecei a sentir um sono que eu tinha viajado tanto, sabe? Ai, até eu fiquei com sono agora. Aí eu, puxa vida, eu falei: acho que eu vou arrumar um cantinho para eu poder dormir. Na casa dos outros. Ah, mas ali, né? Enfim, fui. Ainda bem que o Gepeto dá um Gepeto bonzinho, né? Então, se fosse um Gepeto agora, o Gepeto te dá um espeto. É que você entra na casa dos outros. Fica olhando a vida dos outros. Viu? Tudo que vocês não façam. Tudo que vocês não façam. Entrar na casa dos outros à noite. Se esconder, sem bater na porta. Sem bater na porta. É. Se esconder na casa dos outros. E depois dormir ainda numa se casa hospedar, gigante, né? se hospedar e ainda ficar olhando a vida dos outros. Pois é. Nada comum. Nada comum. Vamos, Sandra. Foi a minha viagem. Vamos eu ver contando onde vai dar essa viagem da Sandra. Estou compartilhando com você. Que foi lá no Gepeto do Pinóquio e tá dormindo lá dentro do Gepeto. Quer dizer, não no Gepeto, não com o Gepeto. Vamos deixar tudo muito deixa claro, acabar, né? deixa acabar. Tudo, você ficou dormindo lá com o Gepeto. Quando eu pensei em arrumar um cantinho ali atrás do sofá, escondidinha, pra tirar minha sonequinha, sabe? Bom, de repente, pela janela, vem um clarão. Uma luz. Um clarão. Essa eu uma já sei. luz. E essa luz vem com uma força, uma energia enorme. E dessa energia surge a fada madrinha. A fada madrinha. A fada madrinha do Pinóquio, né? Ela tava tão linda, Kátia. Você não tem ideia, ela tava toda Parecia de azul. eu. Não, você tá de vermelho hoje, nada a ver. De azul pra você. Eu estou de azul. Mas era um azul clarinho, sabe? Um azul lindo, lindo, lindo. Bem bebezinho. De fada mesmo. Ela chegou, foi até o Pinóquio com aquela varinha. Colocou a varinha na cabeça do Pinóquio e disse: Pinóquio, acorde. Aí ele despertou. Aí Pinóquio abriu os olhos.
olhou para a fada e disse: nossa, eu posso ver. Nossa, eu posso me mexer. Nossa, eu posso andar. E você ficou lá olhando? Eu fiquei olhando, observando. Sim. A fada olhou para ele e disse: Pinóquio, a partir de agora está nas suas mãos você se transformar num boneco de verdade. Num menino de verdade. Eu estou lhe dando a vida para que você se transforme num menino de verdade. Faça algo de bom com ela. Aí ele perguntou: Menino de mas verdade? eu já sou menino de verdade? Não, Pinóquio. Agora é com você. Para você ser um menino de verdade, você precisa mostrar a sua coragem, mostrar a sua generosidade, conhecer o bem e o mal. E é só assim que você vai provar Que tem merecimento. que tem o mérito para isso. Conhecer o bem e o mal? Como eu vou saber? Você vai ser guiado pela sua consciência. E o que é consciência? O que é consciência, Kátia? Então eu quero saber dentro da sua história o que seria. Um grilo, Pinóquio, fada. Consciência é aquela voz Mente inconsciente. baixinha que ninguém quer ouvir. Que ninguém quer ouvir. Aí Pinóquio olha para a fada e diz: mas eu não tenho consciência. Aí a fada olha ao seu redor. Ali ela vê um grilo falante. Um grilo. Que deveria ser você, no caso. Que estava ali observando tudo. Só pode ser você. O grilo é você. Eu sempre Pois é, suspeitei. Sempre suspeitei. Olhava pra você e pensava, ela tem semelhança com alguém ou algo que eu não sei onde é, nem onde eu vi. Mas agora quando você falou, ligou. Tem a ver com o grilo. Né? Então, tá vendo? Até isso a minha viagem me levou. Aí a fadinha olha pro grilo falante e diz: você quer ser a consciência do Pinóquio? Eu? Como assim eu? Quem sou eu, né? Aí então eu nomeio você consciência do Pinóquio. Você vai ajudá-lo a escolher o caminho do bem e do mal. Você vai ser o guardião ou a guardiã, que é a consciência, de tudo aquilo que ele precisa para se tornar um menino de verdade. Aí, Kátia, foi uma honra tão grande Que você recebeu. foi uma emoção tão grande que eu vou ter que parar a história por aqui. Só para dizer que nos próximos capítulos a gente vai continuar essa história. E entender o que essa história tem a ver com a nossa história. Com a nossa história. E o que essa história tem a ver com o programa Autossuperação. E o que essa história pode ter a ver com você, com o seu momento, com a sua vida, com o período, com o seu aprendizado. O que essa história tem a ver com você? Sandra, o que essa história poderia ter a ver com você? Pergunta. Comigo e com muitos ouvintes que devem estar aqui curiosos para saber. É a primeira parte que a gente mal conhece do Pinóquio. É, porque Né? a gente já tem uma ideia, né? Quando fala Pinóquio, lembra do quê? Do narizinho Mentira, crescendo, né? Nariz da crescendo, o lado mentira, negativo, né? que é o lado onde a gente começa sempre a olhar mais a pessoa, julgar as pessoas e as situações. Isso, Mas mas será que era essa- só isso que o Walt Disney, inteligentíssimo, quis deixar no seu legado? Então, Simplesmente é, isso que era um por mentiroso? isso a ideia de fazer essa viagem por partes.
por partes. Né? Vamos Deve fazer ter hoje algo que estou muito curiosa em saber o que vai acontecer. O que será que ela tem a ver conosco, com a minha vida? Então. Mesmo aqui, que a gente está fazendo tudo ao vivo. Sim. Mesmo aqui, da MKK, eu estava contando, em alguns momentos eu fiquei imaginando, visualizando a cena e fazendo até um paralelo entre a cena, esse instante, a minha vida, os personagens. Tudo tem um significado quando se quer aprender e quando se está pronto para entender. Tudo tem um significado. Por exemplo, Kátia, a história do Gepeto, né? Ele foi uma pessoa que, pela história, ele construía bonecos e vendia os bonecos. Então ele fazia pessoas felizes. Sempre. Né? Então, Ele construía sonhos. Ele fazia as outras pessoas, ajudava os outros a realizarem os seus sonhos. Chegando numa parte da vida, que ele está ali com 70, 80 anos, né? A gente uma vida assim, até um pouco, para aquela época, até assim, já limitada às vezes, né? Depende da situação. Exato. Né? E aí foi o momento dele parar e perceber, puxa vida, eu realizei sonhos de tanta gente e deixei o meu de lado. Então agora está na hora de eu realizar o meu. Interessante. Ele fez o boneco, a parte dele, que é a parte física, material, que é esculpir o boneco, ele fez. Ele realizou. Né? E o resto ficou por conta da fada ou do milagre, do que pode se chamar. Mas a parte material, que pode se dizer, a ação, a atitude ele tomou e não, agora eu fiz. Isso aqui vai ser o meu menino. Mesmo que for no último momento, enfim. Mas ele teve um momento em que ele teve a maturidade de assistir a própria vida, né? Isso. De ver a própria vida naquele estágio e perceber, nossa, eu já tô com essa idade, já realizei o sonho de quase toda essa vila, todo esse vilarejo. Aquele vilarejo todo, né? Mas eu não me casei, eu não tive filhos, eu estou sozinho. Onde eu deixei o meu sonho enterrado? O que aconteceu com o meu sonho? E o que aconteceu com o seu sonho? O que você tem feito com os seus sonhos? Tem alguns esquecidos, abandonados, ou alguns que você acredita que vão cair do céu, ou que alguém vai trazer, ou que um namorado, ou que Deus vai mandar um príncipe encantado, rico, bonito, glorioso, né? Que todas as novelas desses grandes canais, Plim Plim, que a gente não fala o nome, o galã, ou ele é rico ou ele acaba rico, né? Todo. É o ele príncipe rico, encantado, né? Príncipe encantado Sempre moderno. tem. Será que ele está esperando também encontrar um príncipe encantado com essas características? E de repente o príncipe encantado da realidade pode ser um professor, pode ser um mecânico, pode ser uma pessoa de qualquer profissão. E de repente até o sonho não precisa nem necessariamente ser um príncipe encantado. Pode ser alguma outra coisa que você queira, que você deixou lá atrás, muitas vezes da infância. Da infância. Né? A gente, quando é criança, a gente sonha muito. Quando eu crescer eu vou fazer tal coisa, eu vou ser tal coisa. E aí, às vezes, a gente se desvia da situação, né? E aí, chega numa idade, você olha para trás, puxa vida, eu fiz... acabei ajudando meus filhos a crescerem, meu marido, ou minha esposa, ou meus irmãos, meus pais. Agora? E acaba se deixando de lado. Né? Realizações de todos... Já estamos novamente no ponto do Gepeto. Exato. Assim que... Tem uma história muito interessante que diz isso, né? Olha, assim que eu casar, eu vou fazer essa viagem. Aí o casal casa. Não, mas depois que a gente construir uma casa, nós vamos fazer essa viagem. Não, mas assim que nós criarmos nossos filhos, nós vamos fazer essa viagem. Uma grande viagem que eles tinham para a França. Depois que os nossos filhos se formarem, nós vamos. Não, assim que nossos filhos se casarem, estiver bem constituído, nós iremos. Não, espera nascer nosso primeiro neto, aí nós vamos para a França. Até que, lá na frente, um deles descobre que tem uma doença que impossibilita daquela viagem realizar. Impossibilita daquele sonho acontecer. E um deles vem a falecer e a viagem não se realizou. A viagem não aconteceu, eles não viveram aquele ápice desejado
por tantos e tantos anos. Você tem feito isso em alguma área da sua vida? Você tem adiado propostas, desejos? O que você faz com isso? Você tem deixado, em 2016 eu vou fazer isso, 2017 não acontece? Se você faz parte desse perfil, nós estamos elaborando um trabalho que acontece agora dia 5 de julho, num domingo, às 3 horas da tarde, lá no Instituto de Desenvolvimento Humano Lakshmi, na Moca, que é o projeto com logo Dança Terapia, usando a técnica da dança terapia, com seus objetivos, construindo e se movimentando para chegar nesses objetivos. Isso, é construindo e movimentando rumo a seus objetivos. Isso. Ligue, se informe, faça a sua inscrição, vai ser um grupo pequeno, mas esse projeto tem a proposta de causar aos seus sonhos um impacto de você entender a ação. E se você não tem o projeto, você não sabe o que eu vou fazer, nada tem sentido, participe, porque nós temos uma técnica de fazer você exatamente descobrir esse movimento, descobrir essa ação de sair da inércia. Então participe, ligue e se informe. O telefone lá do Universo Lakshmi é o 35675109 e o site é www.universolakshmi.com.br. Estamos localizados na Moca, na Rua da Moca 3156, e temos também o telefone celular 99851 5036. De novo? 99851 5036. E nós agradecemos Sandra Regina e eu, Kátia Félix, do Instituto de Desenvolvimento Humano Lakshmi. Com você, eu aguardo o seu contato e na próxima semana nós vamos estar trazendo mais um temperinho desse grande alimento para a sua jornada e para a sua vida. E muito agora obrigada. Vamos deixar o pessoal refletindo com a música de fundo. Até a próxima. Que a segurança exige medo, e que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte